Olá pessoal, hoje eu quero fazer mais um vídeo. Já tem um tempo que eu não coloco um vídeo na internet. E a questão é que é muito trabalho, é muita correria. Eu trabalho demais. É durante o dia na piscina, à noite na garagem. Então, minha vida é sempre assim, uma correria fora do sério. Então quando eu consigo encontrar um tempinho, eu fico às vezes muito pensando nas coisas do pai. E as informações elas vão acumulando aqui no meu pensamento, aqui na minha mente. E eu então assim fico na vontade de fazer um vídeo. Então enfim, hoje eu vou fazer um vídeo, como sempre, falando acerca das coisas do pai. E o assunto que eu quero abordar aqui é o seguinte. Vamos dizer assim, imagine que você tenha 3 filhos. Aí você tem mais um filho, 4. Você tem mais outro filho, 5 filhos. Os seus 4 filhos, cada um resolve viver a vida da maneira como bem quer, chegando na adolescência, lá para os seus períodos de 15, 16, 17 anos. Então, seus 4 filhos, jovens, ainda, adolescentes, eles resolvem viver a sua vida de qualquer forma. Um começa a fumar cigarro e começa a falar palavrões, tudo o contrário do que você ensinou. O outro vive aí na vida, na putaria, na sacanagem, bebendo, e o terceiro se drogando, vivendo a vida aí nas drogas. O quarto só quer saber de namorar, não quer saber de trabalhar, não quer saber de responsabilidade. E só o quinto, o último, esse já é bonzinho, prefere ficar em casa, obedecendo o pai, fazendo as coisas pelo pai e a mãe. E estuda, é um bom garoto que se esforça em estudar. Procura também às vezes fazer um biscatezinho, apesar de ele ser novo, mas faz um biscatezinho para poder arrumar um dinheirinho para ele. E ajuda o pai às vezes, o pai e a mamãe em casa, essas coisas assim. E vendo você nessa situação, criando seus 5 filhos, 4 deles não estão nem aí para você. Você fala com eles, você dá conselho, você procura chamar atenção, e eles não estão nem aí. Eles te respondem, eles te dizem que você tá velho demais. E pai, tu tá velho demais, tu tá passado. Eles não estão nem aí pros seus conselhos. Pergunto, você seria capaz, pelo fato deles não te darem mais atenção, não te ouvirem mais, você seria capaz de matar seus 4 filhos? Você seria capaz de entrar na sua mente a ideia: vou matar meus 4 filhos, vou exterminar todos os 4, vou manter apenas aquele ali, porque me ouviu, ele me ouve, ele é um rapaz bonzinho, me ajuda dentro de casa, vou manter só esse aqui, o resto vou matar todos? Eu tenho certeza que você não teria esse tipo de pensamento. Esse tipo de conversa, ela foi conversado muito lá na barbearia do Afonso. Inclusive, eu quero até agradecer o Afonso aí. Valeu aí, Afonso, pelo corte de cabelo, o show de bola. E nós conversamos muito. Afonso ficou muito feliz quando chegou lá, quando eu cheguei lá, ele me viu. E foi uma alegria intensa. Falando: Tabaco, eu sou teu fã. Eu vejo lá no Face, lá, todo mundo te xingando por causa das questões religiosas. Então, valeu mesmo, Afonso. Um abraço aí, nós vamos ter uma oportunidade para a gente conversar, só eu e você. Então, o que foi conversado na barbearia do Afonso, meu amigo Afonso, foi acerca do pai. E principalmente acerca do amor dele com relação aos seus filhos. E foi uma discussão fora do sério, uma discussão generalizada, desenfreada, porque ninguém compreendeu ninguém. E a discussão chegou ao tal ponto que o meu amigo Bid, ele meteu o pé. Ele saiu e falou: você quer saber?
vocês ficam aí ó, com as suas conversações, você que eu vou meter o pé, meu irmão, não quero ficar nessa confusão toda aqui não. Ele saiu fora, e eu continuei lá, porque tinha que cortar meu cabelo, e a confusão continuou terrivelmente, a discussão fora do sério, e cada um pensa de uma forma, cada um falava uma coisa, outro falava outra coisa, e infelizmente, quando se fala de religião, é sempre realmente uma discussão fora do sério, porque cada um pensa de uma maneira, cada um pensa de uma forma. Eu fico às vezes pensando assim, imagine se no período do Messias, o Messias pensava de uma forma, os apóstolos de outra, ou então, depois da morte do Messias, cada discípulo pensasse de uma maneira. Ora, a Bíblia fala que eles eram unânimes, eles tinham algo em comum, fazer a vontade do Messias. Mas as religiões de hoje, nos dias atuais, quando se fala de religião ou quando se fala de Deus, cada um tem um pensamento acerca de Deus, cada um tem um pensamento acerca de Jesus Cristo, cada um segue o Deus que bem quiser seguir. Mas beleza, voltando ao assunto dos filhos, você seria capaz de matar seus 4 filhos e manter apenas um que é obediente, que é direitinho, que é certinho, que te ouve, que te obedece? Eu tenho certeza que você não faria isso. Agora deixa eu dizer uma coisa, uma vez os anjos caídos, aliás, uma vez os anjos lá no reino do céu, eles se rebelaram contra o Pai, e eles fizeram uma confusão fora do sério. O anjo caído, aliás, um anjo chamado Israel, que hoje é chamado de diabo, Satanás, algumas dizem que o nome dele era Lúcifer, isso é mentira. Lúcifer é um nome, é um apelido, vamos dizer assim, um carinho, uma forma de carinho dado pelos religiosos aqui na terra. A gente chamou de Lúcifer, mas o nome dele é Israel. Lá no reino do céu ele se chamava isso. Então, Israel, ele se contendeu, ele de alguma forma se rebelou. O motivo depois você vai saber, mas ele se rebelou e ele começou a fazer a cabeça dos outros anjos para poder ir contra o Pai e contra o Messias. Não digo nem contra o Pai, porque ninguém vai contra o Pai, mas de ir contra o Messias e os anjos que eram com o Messias. E houve uma rebelião generalizada, uma rebelião muito séria, houve guerra no reino do céu, e no meio dessa guerra, o nosso Pai não quis matar aqueles anjos. O nosso Pai não ousou em acabar com eles uma vez por todas. Já que vocês estão fazendo guerra aqui no reino do céu, vocês querem bagunça, vamos dizer assim na nossa linguagem, vocês querem putaria, vocês querem bagunçar o meu reino do céu? Então eu vou exterminar todos vocês que eu criei, eu vou exterminar todos. Mas nosso Pai não quis exterminar os anjos, pelo contrário, achou coerente, achou melhor então que o expulsassem do reino do céu. E os anjos foram expulsos do reino do céu. Ao invés de matar, ele resolveu expulsá-los. Por que o nosso Pai resolveu expulsar os anjos, ao invés de acabar com tudo pela raiz, matando todos eles? Já que eles eram um problema lá no reino do céu, que criou uma catástrofe, uma guerra sem fim. Então por que ele resolveu então apenas expulsá-lo? Porque todos eles também são filhos dele. O nosso Pai foi quem os criou. O nosso Pai tem todos os anjos, assim como os homens aqui na terra, como filhos dele. Agora, ele pegou e expulsou eles do reino do céu e caíram aqui na terra. Os anjos caídos, ao chegarem aqui na terra, eles viram uma grande oportunidade de agora então criar o reinado deles aqui. Já que eles não puderam criar o reinado deles lá no reino do céu, então ficou sendo melhor eles criar o reinado deles aqui. E aqui ele quis fazer a cabeça dos homens que aqui viveram na terra. Sendo que os homens não obedeciam o diabo, ou seja, Israel. Os homens aqui na terra não obedeciam a ele. E ele diziam para ele, falando: olhem para mim, me obedeçam, eu sou o Deus de vocês. Eu vim para que vocês sejam livres, para que vocês sejam felizes,
porque eu vos farei feliz. Mais ou menos assim, só para que você possa entender. E o que ocorreu? Os homens daquele período não acataram, não obedeceram, não deram ouvido para ele. E o que ocorreu? Ele então resolveu matar todos os homens do primeiro mundo. Quando ele vê um camarada com o nome de como é o nome dele? Noé, e que dá ouvidos para ele, então ele resolve então manter Noé e sua família a salvo, e pede para que Noé construa uma arca. E Noé vai e constrói uma arca gigantesca, e ele seleciona alguns tipos de animais para dentro da arca, e entra Noé e sua família. E depois disso, Israel, o diabo, Satanás, manda um dilúvio sobre a terra. A ideia dele era exterminar todos os seres humanos da terra, mantendo apenas Noé e sua família, para que assim, de Noé para cá, pudesse, assim, todos os que conheceram o Deus de Israel, ou melhor, o Israel, o Deus desse mundo, conhecesse a partir de Noé para cá. Mas o povo do primeiro mundo, esses também conheciam o Pai, mas não conhecia o Deus deste mundo, ou melhor, rejeitaram o Deus desse mundo. E assim então eles foram exterminados, eles foram mortos pelo dilúvio que o Deus desse mundo mandou. Entenda, o nosso Pai, depois de ter criado os seres humanos, ele jamais ele iria exterminar os seres humanos. Se ele não fez com os anjos lá no reino do céu, você acha que ele faria com o ser humano que é mortal aqui na terra? Se ele não fez com os anjos, que são seres imortais, seres que não morrem como os seres humanos morrem, não vou dizer para você que os anjos morrem, que os anjos não morrem, eles morrem, mas apenas anjos podem matar anjo. Um anjo pode matar um outro anjo. Um ser humano não tem condições de matar um anjo, porque para o ser humano o anjo é muito mais forte do que um ser humano. Mas enfim, isso é um outro assunto que a gente pode resolver, a gente pode falar depois. A questão é que o nosso Pai não exterminou, não matou os anjos, porque o nosso Pai não é dessas coisas. Nosso Pai não mata. Ora, a Bíblia fala que o nosso Pai é amor. Ele é amor, mas ele também é justiça. E diz que também ele é fogo consumidor. Ora, essa parte do fogo consumidor, eu entendo que ele será sim fogo consumidor lá no fim dos tempos, lá no julgamento, no juízo final. Aí sim ele será fogo consumidor, porque ele lançará todos aqueles que foram condenados lá, o sol, lá o inferno. Oh, sol, Ayrton, ué, será que você não sabe? Será que você não sabe que o sol é o inferno? Onde é que fica o inferno, afinal de contas? Lá embaixo da terra? O inferno é a lava do vulcão? Ora, a religião te enganou muito, e esse é o problema, porque a religião criou uma série de labirintos em que você entra nele e você se perde totalmente. Você não sabe onde sair, onde se encontrar. E o que ocorreu é que eles fizeram dessa forma. Quando eu cheguei lá na barbearia e comecei a falar sobre essas coisas, sobre religião, houve um tumulto fora do sério. E o que acontece? Aí eu pergunto, fui eu que causei tudo aquilo? Não, não fui eu. Foi as religiões, foram os homens que criaram as religiões, porque eles criaram uma religião totalmente distorcida. Agora, quando chega eu lá para poder falar uma coisa, a realidade, o que é correto, aí, meu irmão, aí as pessoas começam a quicar, as pessoas começam a debater. Aí me xingam, me chamam de herege, me chamam de capeta, me chamam de diabo, me chamam de anticristo, me chamam de um monte de coisas. Eu vou fazer o quê? A questão é que o nosso Pai, ele jamais assassinariam pessoas. As pessoas que morreram no passado, através de guerra, entre os homens de Deus do passado, eles não foram induzidos pelo nosso Pai. Não foi nosso Pai que ensinou a Moisés a abrir o Mar Vermelho e mandar o povo de Israel passar em terra seca e o povo de Faraó todos morrerem embaixo das águas. Não foi nosso Pai quem fez isso, quem ensinou a Moisés a fazer isso.
Não foi nosso pai que ensinou a Davi a causar guerras no passado, ao ponto de matar inclusive a mulher de Urias, para poder ficar com a mulher do cara. Não foi nosso pai que ensinou isso. Não foi nosso pai que ensinou aos homens no passado a matar os animais como sacrifício em honra dele próprio. Não foi ele quem mandou isso. Não foi o nosso pai quem mandou Elias descer fogo do céu e consumir mais de 152 homens. Não foi nosso pai. Eu pergunto, quem foi? Quem ensinou esses homens a serem cruéis, a matar pessoas, a assassinar homens e mulheres, a saquear a cidade, a roubar os pobres, os humildes, e a tomar o ouro deles, as coisas valiosas daquela terra, daquela cidade, e tomar toda aquela cidade para eles próprios? Quem ensinou todas essas coisas? Foi nosso pai. Nosso pai, né, é Deus de guerra, é Deus que causa guerra, que causa morte e contenda entre as pessoas? É lógico que não. Quem conhece o pai sabe perfeitamente que o pai seria incapaz de tal coisa. Se você quer entender quem é verdadeiramente nosso pai, você tem que olhar para o Messias. Olha para o Messias e vede que o pai está nele. Ele mesmo disse: olha, eu e o pai somos um. Ele falou para Filipe: Filipe, quem vê o pai, quem vê a mim, vê o pai. E por que ele diz que quem vê a mim, vê o pai? Porque a característica do Messias, do pai, está no Messias. Você está entendendo? O amor do pai estava também no Messias. Por isso que ele é a pedra fundamental. É por isso que ele é a coluna principal que sustenta o evangelho, o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho aí, ó, de cristianismo, de Constantino que está aí, não. O Messias é o exemplo. Você quer pregar o verdadeiro evangelho? Prega contra o sistema, porque o Messias pregou contra o sistema. Prega contra Moisés, porque o Messias pregou contra Moisés. Prega contra a igreja evangélica, contra o templo, porque ele pregou contra o templo. Prega o amor ao próximo, porque ele pregou o amor ao próximo. Essa característica do Messias é também a característica do Pai. Ninguém vai entrar no reino do céu se não largar as religiões. Toda a humanidade inteira está enraizada nas religiões. O Messias não fez parte de nenhuma religião. O nosso Salvador, ele não frequentou nenhuma igreja evangélica a fim de ser um presbítero, a fim de ser um diácono, mais para frente um presbítero, depois um pastor para reger toda uma população. Isso é ideia de religiosos, homens que quiseram ganhar dinheiro em cima do pobre, dos humildes, das pessoas que não têm entendimento de nada. O nosso Salvador é simples. Um homem chegou diante dele e falou assim: Senhor, eu te seguirei onde quer que andares. Ele virou para ele e falou assim: a raposa tem seus covis, o pássaro tem seus ninhos, mas eu, o filho do homem, não tem nem onde reclinar a cabeça, não tem nem onde dormir, não tem nem onde descansar. Você quer me seguir? Então me siga. Eu pergunto: o cara seguiu a ele? Não, o cara meteu o pé. Por quê? O Messias não tinha nada para oferecer para ele. É isso que ele estava querendo dizer para ele: olha, eu não tenho nada que eu te oferecer, não tenho nada para te oferecer. Tu quer me seguir? Eu não tenho nem onde dormir, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Se você quiser me seguir, você vai. Se não quiser, eu vou contigo mesmo. É mais ou menos assim. Para seguir o Messias, você não precisa entrar num labirinto sem saída e se perder lá dentro. Basta você amar o Pai, amar o Messias e fazer bem ao teu próximo. Acabou. Fazendo dessa forma, você está fazendo a vontade do Messias. E é lógico, partir o pão com seus irmãos. Que pão é esse? É o pão da padaria, como eles fazem lá nas igrejas? Come o pão na padaria e parte o pão um com os outros? E aquele vinhozinho, aquele suco de uva para poder tomar um com os outros? Não.
O pão é o Messias. A palavra que ele ensinou, esse é o pão da vida. Os povos no passado comeram pão no deserto e morreram. Eles comeram maná no deserto e morreram. Mas o Pai enviou o Messias. Ele é o pão da vida. E quando você fala do Messias para outros, você está partindo o pão. Não é exatamente como se fazem nas igrejas evangélicas, tomando o pão individualmente e cada um comendo e bebendo, como diz o apóstolo Paulo, come e bebe para a sua própria